Aqui é o Fuja da Bolha Ler, uma reportagem inteira narrada. Bora! Uma nova rodada de pesquisa do Instituto Poder Data, divulgada no início de junho de 2026, voltou a medir a temperatura da opinião pública na comparação entre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 41% dos entrevistados consideram a atual gestão melhor que a anterior, enquanto 37% a avaliam como pior. A diferença, estreita, retrata um país que segue dividido às vésperas de mais uma campanha presidencial. O mesmo levantamento aferiu a percepção dos brasileiros sobre a participação da primeira-dama, Janja, no governo. Nesse ponto, 52% dos entrevistados disseram desaprovar sua atuação, 31% afirmaram aprovar e 17% não souberam opinar. Os dados de avaliação de governo também trouxeram um recorte por religião. Lula aparece à frente entre ateus, agnósticos e praticantes de todos os credos pesquisados, com uma exceção relevante, a dos evangélicos, que tendem a preferir Bolsonaro. Veículos de direita, como a Jovem Pan, deram destaque ao número de desaprovação da primeira-dama e à preferência dos evangélicos por Bolsonaro, enquadrando os dados como sinal de que o governo não conseguiu pacificar a opinião pública e de que há incômodo com a presença de figuras não eleitas no centro do executivo. A cobertura de centro, representada por uma coluna analítica do Canal Meio, deslocou o foco dos números para a própria lógica da disputa. O texto critica o que chama de sequestro do país pela dicotomia entre Lula e Bolsonaro, presente nas eleições de 2018, 2022 e agora 2026, e propõe que o eleitor pergunte menos qual dos dois é melhor e mais o que cada projeto efetivamente oferece. Sob um prisma de esquerda, os mesmos dados poderiam ser lidos como reconhecimento das políticas sociais do governo, já que mais brasileiros avaliam a gestão atual como melhor e a preferência por Lula se estende a quase todos os grupos religiosos, ficando atrás apenas no segmento evangélico, historicamente disputado por campanhas de valores. Onde as leituras convergem é no diagnóstico de fundo. O Brasil entra na terceira eleição presidencial consecutiva, polarizado entre os mesmos dois polos, e nenhum dos lados desfruta de vantagem confortável na avaliação popular. A diferença de 4 pontos entre quem considera o governo melhor e quem o considera pior reforça esse equilíbrio. O que ainda não se sabe, a partir do material disponível, são detalhes importantes da ficha técnica da pesquisa, como a margem de erro, o tamanho da amostra e o período exato de campo. Também permanece em aberto como esses números se traduzirão em intenção de voto efetiva quando os nomes e palanques de 2026 estiverem definidos, sobretudo diante da possibilidade de o campo bolsonarista lançar um substituto para carregar a bandeira. Você ouviu a reportagem Poder Data. 41% acham o governo Lula melhor que o de Bolsonaro, 37% dizem que é pior. Publicada pelo Fuja da Bolha, 5 de junho de 2026.